O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acabou de fazer um pronunciamento de emergência e declarou que uma delegação americana está indo agora para Islamabad para continuar as negociações com o Irã, mas afirmou que não há nenhuma esperança de assinar um acordo de paz neste momento. Além disso, o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, não foi para essas negociações e a guerra no Oriente Médio volta a se intensificar. O presidente dos Estados Unidos, Trump, convocou ontem uma reunião de emergência no Centro de Situação da Casa Branca para discutir a crise renovada em torno do Estreito de Hormuz e as negociações com o Irã. E então, insiders notaram como altos oficiais militares deixaram a Casa Branca ontem sem qualquer comentário, o que indica que a reunião foi absolutamente fechada. Além deles, participaram da reunião todos os funcionários responsáveis tanto pela parte militar quanto pela parte econômica desta guerra. E aqui é importante notar que exatamente a mesma reunião de emergência, com exatamente a mesma composição de participantes, aconteceu na Casa Branca apenas um dia antes do início da guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, em 28 de fevereiro. Logo após essa reunião, o Tesouro dos Estados Unidos prorrogou o cancelamento das sanções contra o petróleo russo, e isso diz muita coisa. Militares dos Estados Unidos começaram a capturar petroleiros. E tudo isso acontece enquanto o período de cessar-fogo termina em 21 de abril. E hoje, Trump acusou publicamente o Irã de uma violação muito séria desse regime e declarou que os iranianos agiram de forma muito rude. Além disso, o Irã, por sua vez, nega categoricamente todas as declarações de Trump sobre as concessões que Teherã supostamente teria aceitado fazer. Aponta que as ações militares podem ser retomadas em breve, caso não haja concessões por parte do Irã em Islamabad. Vamos discutir esse assunto juntos. Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e escreva qualquer comentário neste episódio. E se você considera o trabalho deste canal importante e necessário, pode apoiar este canal com sua doação ou patrocínio. Como fazer isso? Todos os links e dados estão na descrição deste vídeo ou pelo QR Code na sua tela. Então, a guerra no Oriente Médio volta a entrar em uma fase ativa após 2 semanas de cessar-fogo. Sabe-se que o Irã voltou a fechar o Estreito de Hormuz e até abriu fogo contra um petroleiro que passava pelo estreito. Mas surgiram sinais ainda mais importantes de que a Casa Branca decidiu passar para uma nova fase da guerra. Bem, vou começar dizendo que Donald Trump declarou hoje que o Irã cometeu uma grave violação do regime de cessar-fogo. Mesmo assim, Trump expressou confiança de que um acordo de paz com o Irã será alcançado de qualquer forma e declarou, abre aspas, isso vai acontecer de um jeito bom ou de um jeito ruim. Em seguida, Trump afirmou que representantes americanos estão indo para Islamabad e chegarão lá amanhã à noite para negociações. Mas, de certa forma, a retórica de Trump nesse sentido soa muito rude. E, resumindo bastante, ele declarou que, bem, isso é meio que a última chance para algum tipo de acordo, no qual ele mesmo não acredita muito. E ele diz, nós vamos forçá-los, à força, a aceitar as condições que estabelecemos desde o início. E é importante notar que apenas Steven Witkoff e Jared Kushner foram para Islamabad. Já o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, não irá a Islamabad para as negociações sobre o Irã. Por quê? Porque o serviço secreto não conseguiu garantir a segurança do vice-presidente até o dia 24. Por isso decidiram que então ele não irá para lá. Por sua vez, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghai, chamou o bloqueio dos portos iranianos pelos Estados Unidos de ilegal e criminoso. O que indica que o Irã também não pretende fazer nenhuma concessão. Aqui há mais um ponto interessante que eu quero discutir com vocês. Na véspera foi notado que o presidente do Comitê Conjunto dos Chefes de Estado-Maior dos Estados Unidos, General Dan Kane, saiu da Casa Branca. Além disso, ele saiu da Casa Branca sem falar com a imprensa. Ficou claro que tentaram esconder a visita, mas os jornalistas notaram. Após a discreta aparição de Dan Kane na Casa Branca, soube-se que ele esteve numa reunião fechada sobre sanções. Na reunião na sala de situação, junto com outros membros de alto escalão da administração de Donald Trump. Aconteceu que no sábado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convocou uma reunião no sala de situação da Casa Branca para discutir a crise renovada em torno do Estreito de Hormuz e as negociações com o Irã.
E então as fontes finalmente admitiram que sim, a situação com o Irã está em um ponto crítico. O prazo do acordo de cessar-fogo, como esperado, deve expirar em apenas 3 dias. E a data final do novo encontro entre os negociadores americanos e iranianos foi adiada por vários dias. E apesar de a delegação americana estar indo para Islamabad, não há nenhum sinal de que essas negociações levarão a algum resultado, porque ambos os lados sinalizam que não concordam com as condições impostas pela outra parte. Mas o comportamento do Irã mostra que eles não estão prontos para o acordo que Trump já saiu anunciando. Bem, por exemplo, o Irã restabeleceu contratos militares rigorosos, controle sobre o Estreito de Hormuz, proibindo a passagem livre de navios comerciais. A razão foi o bloqueio naval por parte dos Estados Unidos da América. Isso foi declarado pelo porta-voz oficial do Comando Central da República Islâmica, Khatam al-Anbiya Ebrahim Salfagari. E aqui está a citação dele. Os americanos, tendo em sua história inúmeras violações de compromissos, continuam praticando pirataria e banditismo marítimo sob o pretexto do chamado bloqueio. Em relação a isso, o controle sobre o Estreito de Hormuz foi restaurado ao estado anterior. O regime permanecerá em vigor até que os Estados Unidos parem de bloquear os portos iranianos. Mas os Estados Unidos, obviamente, não pretendem encerrar seu bloqueio. E, em resposta à declaração da parte iraniana, os Estados Unidos anunciaram que, nos próximos dias, militares americanos começarão a abordar e apreender em águas internacionais petroleiros e navios mercantes ligados ao Irã. A decisão da administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aumentar a pressão econômica sobre Teherã. De acordo com o jornal Wall Street Journal, a medida visa forçar o regime iraniano a reabrir o Estreito de Hormuz e fazer concessões em seu programa nuclear. Mas isso não é tudo. O porta-voz oficial do Ministério das Relações Exteriores do Irã, o mesmo Ismail Baghai, que já mencionamos hoje, declarou que o Irã nunca discutiu a transferência de seu urânio enriquecido para os americanos, algo que Donald Trump havia afirmado anteriormente. Ele enfatizou que essa opção nem sequer está sendo considerada. Citação: "O urânio enriquecido para nós é tão sagrado quanto a terra do Irã e não será transferido para nenhum lugar sob nenhuma circunstância." Dessa forma, ele refutou a declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmava que o Irã concordou em entregar aos americanos o urânio enriquecido das instalações em Isfahan, Natanz e Fordow. Assim, ele refutou a declaração do chefe da Casa Branca, que dizia que pretendia retirar o material dos escombros com escavadeiras e levar tudo isso para os Estados Unidos, enquanto Teherã supostamente não receberia nada em troca, que afirmava que o acordo de $20 bilhões. Ambos também observaram que as informações da mídia sobre a disposição do Irã em entregar urânio enriquecido das instalações em Isfahan, Natanz e Fordow não são verdadeiras. No entanto, Teherã continuará a manter seus princípios em relação a isso. Assim, a questão nuclear não só não foi resolvida, como também permaneceu no mesmo nível de antes da guerra. A declaração do presidente do Irã concordou com o fechamento do estreito, bem como com os numerosos ataques a embarcações e instalações nessa rota marítima. A declaração foi feita menos de 24 horas depois que Trump afirmou que o acordo para encerrar a guerra seria concluído em 1 ou 2 dias. Na Casa Branca foi declarado que, se não houver um avanço em breve, a guerra pode ser retomada nos próximos dias. Assim, ele se dirigiu à reunião do grupo de trabalho da Casa Branca. A declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmava que ele deveria participar mais precisamente da próxima rodada de negociações com o Iraque. Apoiou os americanos. O convidado foi Marco Rubio, secretário. Isfahan Fordow, o ministro das Finanças, Scott Bessent. Também participou da reunião a chefe da administração da Casa Branca, Suzy Wiles. O patriota especial, assim, desmentiu Donald Trump, que afirmava aos americanos sobre o enriquecimento das instalações, o general Dan Kane. E é interessante que a Casa Branca não comenta de forma alguma essa reunião. E mais ainda, se não tivessem notado por acaso alguém saindo. Natanz e Fordow, isso nem teria surgido. Ou seja, está claro que tentaram mesmo esconder essa reunião na sala de situação da Casa Branca. Dessa forma, ele desmentiu a declaração do presidente Trump, que afirmava que na véspera do início da guerra contra ele havia concordado. A mesma situação, a mesma sala de situação.
Curiosamente, no sábado, ao falar com jornalistas, o material enriquecido das instalações de Natanz fez uma pequena brincadeira. Eles queriam bloquear o estreito novamente e depois acrescentou que o Irã, cito, não poderá nos chantagear. Assim ele refutou os iranianos. Também é importante que Trump tenha declarado no sábado à noite ao afirmar que o Irã concordou em entregar aos americanos o material enriquecido. Mas já chegou até o dia seguinte e nenhum novo comentário veio da Casa Branca. Natanz negou a declaração do presidente Donald Trump que ainda assim vai a Islamabad para negociações, agora com pouca esperança. E também é importante notar que Trump concordou e tomou algumas precauções. Os americanos têm urânio enriquecido em Isfahan, além de uma licença para vender petróleo e derivados russos que já estavam carregados em petroleiros na data de 17 de abril. E o que é importante, isso foi comunicado urgentemente pelo Ministério das Finanças dos Estados Unidos logo após a reunião na Casa Branca. Embora no dia anterior o ministro das Finanças dos Estados Unidos, Scott Bessent, tenha declarado que Washington não iria prorrogar o levantamento das sanções contra o petróleo russo, pois não há mais necessidade, contrariando Trump, que concordou que o mundo não precisa de petróleo. E então, de repente, Bessent mudou de ideia e renovou. Para os americanos, enriquecido até 16 de maio. Então, com certeza, há algo para se pensar aqui. Natanz e Fordow. Aqui vou colocar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários. Assim, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Inscreva-se no meu canal do Telegram PetchNew, o link está na descrição deste vídeo. E se você refutar a declaração do presidente do canal do YouTube, vou ficar grato por isso. Isso pode ser feito com uma doação, por exemplo, na plataforma Patreon. Todos os links e dados estão na descrição deste vídeo. Natanz Fordow. Tchau a todos.